Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício do Enem, que é o seguinte. É o exercício do Enem de 2021, que diz: Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo arroba. O e-mail terá a forma @site.com.br e será de tal modo que as 3 letras Edu apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Letra A 59, letra B 60, letra C 118, letra D 119, letra E 120. Bem, é um exercício que envolve uma questão de análise combinatória. Na análise combinatória, nós usamos os chamados métodos indiretos de contagem. Os mais comuns são os arranjos, as combinações e as permutações. A permutação é um tipo de contagem indireta em que nós formamos a partir de um grupo de elementos, nós contamos outros grupos de elementos que diferem apenas pela ordem. Na combinação, nós contamos grupos de elementos formados a partir de um grupo inicial que diferem pela natureza. E nos arranjos nós temos grupos que diferem pela ordem e pela natureza de seus elementos. Nesse caso em particular, nós temos anagramas, né? O que é um anagrama? Anagrama é você pegar uma palavra, como no caso aqui desse exercício, o nome do Eduardo, e fazer uma troca. Faz uma troca das letras, né? Troca das posições aí. Por exemplo, o nome Eduardo, E-D-U-A-R-D-O. Se eu troco as letras, né? O E com o D, o U com o A, e assim, faço uma troca de letras, eu tenho um anagrama. Então, D-E-A-U-R-O-D é um anagrama da palavra, né? Um anagrama do nome do Eduardo, anagrama de Eduardo. Perceba que numa situação dessa, a única coisa que pode mudar é a ordem. Não tem como você tirar uma letra e colocar outra, porque um anagrama ele tem o mesmo número de letras da palavra Eduardo, né? Então, a única coisa que pode mudar é a ordem. Sendo a ordem o que difere um anagrama do outro, a ordem das letras, somente a ordem, nós temos uma permutação de N elementos. E esse exercício tem que tomar cuidado porque ele é cheio de pegadinhas, né? Uma pegadinha, por exemplo, ó, a palavra Eduardo, o Edu tem que aparecer sempre junto, né? Sempre junto. E nessa ordem, E-D-U. Ele funciona como se esse bloquinho de 3 letras, que está destacado em vermelho, fosse uma letra só. Perceba que a formulazinha da permutação de n elementos é n fatorial, né? N fatorial é n vezes n menos 1, explicando os seus números anteriores. E no caso da palavra Eduardo, o número de anagramas possíveis com EDU, né? O EDU sempre junto nessa ordem, é uma permutação de 5 letras. O EDU funciona como se fosse uma letra só. Então nós temos a letra A, a letra R, a letra O, a letra D e o conjuntinho EDU, que funciona como uma letra. Então, permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. E aí, cuidado que o exercício é cheio de pegadinhas, né? Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário. Perceba que 120 compreende todos os anagramas possíveis da palavra Eduardo, inclusive a própria palavra Eduardo. Então, nesses 120, o e-mail eduardo@site.com.br está incluso. Como ele quer, né? Quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail, nós temos que tirar esse que já foi de outro usuário, porque ele não pode usar esse e-mail. Então, na resposta correta é 120, né? Que é o total de anagramas possíveis, menos aquele que já foi usado por outro usuário, que é o próprio Eduardo. Então, a resposta correta é 119. Resposta correta, letra D, 119 e-mails possíveis, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.